Olá! Nesse vídeo nós vamos mostrar um tutorial passo a passo de como utilizar o software WinAudio. Quando a gente entra no software, essa é a tela que vamos ver. Aqui nós podemos procurar dados de pacientes que já foram cadastrados ou cadastrar novos pacientes. Se eu tenho dúvida se o paciente já está cadastrado, posso clicar em procurar e pesquisar pelo nome do paciente. Por exemplo, vamos imaginar a paciente Ivone. Quando eu procuro, eu vejo que ela ainda não foi cadastrada. Então, para cadastrar, basta eu clicar em Novo e inserir os dados dessa paciente. Nesse vídeo, nós vamos ocultar o sobrenome da paciente para manter o sigilo sobre os dados dela, mas depois que eu preencho o nome, basta eu preencher os próximos dados, se é feminino, masculino, data de nascimento e posso preencher também os dados de endereço, telefone, os outros dados de identificação. E ao finalizar esse preenchimento, basta clicar em salvar. Agora eu posso fechar e quando nós procurarmos novamente a paciente Ivone, agora ela vai aparecer no cadastro. E agora, para inserir os dados das avaliações que fizemos com a paciente, basta clicar em Novo Exame. Aí vai abrir essa tela. A primeira tela para os dados básicos, eu posso escolher qual o tipo de consulta, se é ocupacional, convênio particular, escolher qual a marca do audiômetro onde eu fiz o exame, escolher também a marca do imitanciômetro, onde foi feita a avaliação, e também escolher qual fonoaudiólogo foi responsável por esse exame, porque mesmo que esse exame seja feito por um acadêmico, a gente precisa ter um fonoaudiólogo responsável. Aqui a gente vai deixar a Prof. Michele. Como vocês podem ver, aqui nesse cantinho esquerdo, nós temos uma caixinha para cada resultado. A segunda caixinha é para a meatoscopia. Quando a gente clica aqui, abre essa segunda tela e eu vou escolher como foi o resultado desse exame. Na orelha direita, foi alterada ou foi sem particularidades? Mesma coisa na orelha esquerda. Agora, o próximo passo é eu ir nessa caixinha para marcar os resultados da via aérea da ATL. Eu posso marcar diretamente aqui no gráfico, como vocês podem ver nesse exemplo, ou eu posso fechar essa janela que abriu e marcar digitando os números nessa tabela. É isso que a gente vai fazer nesse exemplo. Aqui nós preenchemos primeiro todos os valores da orelha direita. E depois todos os valores da orelha esquerda. Se nesse exame nós tivéssemos feito mascaramento na via aérea, para mostrar esse mascaramento no exame, bastaria eu marcar esse quadrinho mascarado do lado das frequências que foram utilizado o mascaramento. Como nesse exame não foi feito isso, basta eu clicar nesse próximo quadrinho da via óssea. Pessoal, como eu mencionei, nesse exame nós não utilizamos mascaramento, mas vamos agora fazer um parênteses aqui no vídeo para ver como inserir os dados do mascaramento caso tenha sido utilizado na avaliação. Vamos imaginar que colocamos mascaramento na orelha esquerda e pensar sobre a quantidade de mascaramento mínimo e mascaramento máximo. O que vamos fazer? Vamos olhar no audiograma e digamos que de todas as frequências que foram mascaradas, a menor quantidade de ruído que usamos foi 40, e a maior, depois de platô ou se foi ruído máximo, foi 80. Além de anotar a quantidade de mascaramento, é importante nós lembrarmos também de marcar em quais frequências foram utilizados esse mascaramento. Por exemplo, em 1000 e 2000. No exemplo da paciente Ivone, nós não realizamos a avaliação de via óssea, mas se tivéssemos realizado e utilizado o mascaramento, o preenchimento dos dados seria igual ao que realizamos na via aérea. Se utilizarmos mascaramento na logoaudiometria, também vamos preencher da mesma forma. Marcar qual orelha utilizamos mascaramento, a quantidade mascarada e o tipo de mascaramento, que nesse caso é Speech Noise. As outras opções aqui representam Pink Noise e White Noise. Então vamos sempre marcar SN, Speech Noise, para fala, e WN, White Noise, para tonal. E agora vamos voltar para o nosso exemplo e continuar conversando sobre a via óssea. Olhando para a orelha direita, a gente pode perceber que as frequências de 250 a 4.000 Hz estão dentro dos padrões de normalidade, mas 6 e 8.000 estão com perda. Nesse caso,
É preciso avaliar a via óssea nessas frequências de 6 e 8 mil Hz na orelha direita? Não. Por quê? Porque a via óssea só vai ser testada nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. Então eu vou fechar essa janela, deixar em branco essas informações da via óssea e vou para o próximo quadrinho da logaudiometria. Nessa tela da logaudiometria, a primeira coisa que vamos fazer é prestar atenção se o número de palavras faladas durante o teste está correto. Se estiver, vamos preencher os resultados da avaliação. Aqui em cima, nós preenchemos os resultados do IPRF, tanto da orelha direita quanto da orelha esquerda. E abaixo, os resultados do LRF, também das duas orelhas. Se tiver sido utilizado o mascaramento durante a avaliação, basta marcar nesses quadrinhos aqui embaixo. Agora nós vamos para o quadrinho da imitanciometria. Aqui, primeiro nós vamos conferir os valores iniciais, pressão mais 200 e a leitura inicial em 0 ml. Então, nós vamos preencher os valores da avaliação feita com o paciente, pressão e compliância. Depois disso, nós vamos marcar abaixo os valores de menos 200 e 0. Vamos fazer isso tanto para a orelha direita quanto para a orelha esquerda. E aqui é importante lembrar de sempre colocar ponto entre os números e não vírgula. Por exemplo, 0,51 e não 0,51. Aqui é importante lembrar também de alterar as informações da régua do imitanciômetro. Então, nós vamos marcar a opção 0,0 a 2,5 e a unidade de medida vamos marcar ml. Para finalizar, basta clicar em calcular compliância estática. O próximo passo é registrar os resultados do reflexo acústico. Primeiro, nós vamos marcar os resultados dos reflexos contra da orelha direita. Lembrando que nesse caso, o fone está na orelha direita e a sonda na orelha esquerda. E depois, digitamos os resultados do reflexo contra da orelha esquerda. Nesse caso, fone na orelha esquerda e sonda na orelha direita. Se por acaso em alguma das frequências o reflexo foi ausente, basta clicar nessa setinha e arrastar ela para a frequência onde precisamos marcar ausente. Depois disso, basta clicar em calcular diferenças. O próximo quadrinho é do parecer audiológico, onde nós vamos escrever o laudo da nossa avaliação. Aqui vocês vão encontrar vários modelos de textos para os laudos. Então, para preencher, basta procurar as opções de texto que se enquadrem melhor em cada caso. Vamos começar buscando a opção de limiares auditivos. Clico na opção e depois clico nesse botão. Agora basta eu alterar o modelo de acordo com os resultados da avaliação que realizei. Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade na orelha esquerda e perda auditiva nas frequências de 6 e 8 mil Hz na orelha direita. Agora vamos procurar o texto modelo para os resultados do IPRF, e o procedimento é sempre o mesmo. Encontramos o texto padrão que precisamos utilizar, clicamos nele, clicamos nesse botãozinho. Depois, basta alterar o texto conforme os resultados da avaliação. Aqui, então, nós utilizamos o texto padrão para os limiares auditivos, para os resultados do IPRF, da curva timpanométrica, dos reflexos acústicos e, para finalizar, vamos procurar o texto padrão para as referências. O último quadrinho é reservado para os comentários do fonoaudiólogo. No caso dessa paciente, como ela tinha zumbido, nós fizemos, além da audiometria básica, também as emissões otoacústicas transientes. Então, nesse espaço, nós vamos descrever os resultados desse exame, justificando a realização dele. Emissões otoacústicas transientes presentes bilateralmente, indicando função coclear normal. O exame foi realizado em função do zumbido crônico com EVA 5. E para finalizar, basta eu clicar em OK. Recapitulando então, eu vou cadastrar o paciente, preencher os dados básicos, preencher os resultados da miatoscopia, depois vou para os resultados da TL, resultados de via aérea e resultados de via óssea, quando realizar.
fazer os resultados da logodiometria, da imitanciometria, dos reflexos acústicos, por fim, o parecer audiológico, lembrando do texto padrão que eu posso utilizar, e se precisar fazer algum comentário a mais, utilizo esse último quadrinho. Agora eu vou gerar um PDF para ver esse resultado desse exame. E aqui vocês podem ver na folha do PDF todos os dados que nós preenchemos no software. Então, os resultados de ATL, de PRF, LRF, o parecer. Aqui abaixo já o espaço para a assinatura do fonoaudiólogo responsável. Lembrando que também a gente pode ter a assinatura dos acadêmicos que realizaram esse exame, que os resultados da imitanciometria, dos reflexos acústicos e o comentário do fonoaudiólogo. Esperamos que esse tutorial tenha tornado mais claro como usar o InAudio para registrar as avaliações audiológicas, mas se tu ficou com qualquer dúvida, ficamos à disposição para auxiliar.